A gente está entrando agora na próxima matéria do nosso curso, né? Que é programação em Python. E a gente vai ver agora por que a gente escolheu essa matéria, né? Para começar a trabalhar com código mesmo, né? Programação. E o que é uma linguagem de alto nível, o que é uma linguagem de baixo nível, o que é sintaxe, como que a gente vai trabalhar nessa primeira aula aí com ele, beleza? A gente vai declarar variável já, tudo mais, beleza? Então, para quem não sabia, né, que eu não fiz essa apresentação, na verdade, na primeira aula de App Inventor, mas eu sou o Pedro Cabral, novamente, né? Sou formado em engenharia da computação e sou técnico em desenvolvimento de software também, beleza? Então, o que é uma linguagem de programação? Uma linguagem de programação, ela é um método de comunicação entre o programador e a máquina, né? A máquina, o computador, ele é uma máquina, geralmente é uma máquina programável, né? Eu consigo mandar comandos para ela, né? E ela vai ter que obedecer, a não ser que já tenha começado a revolução das máquinas, né? Que ainda não aconteceu, eu acho. Mas, Meu computador já não quer mais me obedecer. pois é, se tanto que quando o nosso computador não obedece, a gente tem alguma coisa de errado com ele, né? Ele travou, se ele tá com vírus, alguma coisa assim, a gente clicou em algum botão e não tá respondendo, não tá fazendo o que a gente quer e tá com algum problema, né? Por quê? Porque o computador ele vive de comandos, né? A gente dá comando para ele e ele tem que obedecer. E é isso, essa é a vida dele, né? Ele não faz nada sem que a gente queira, né? Até as inteligências artificiais, quem tem que determinar o que ela vai fazer, até onde ela vai, é a gente. Então, linguagem de programação é um método que eu uso para dar esses comandos, certo? E toda linguagem de programação obedece a regras específicas, são as regras de sintaxe, né? Beleza, o que é regra de sintaxe? Vamos para o português, vamos para a aula de português agora, rapidão. Vocês já devem ter ouvido falar de análise sintática, né? Análise sintática é uma análise de uma frase, uma sentença, uma oração que a gente faz no português para ver se a sintaxe daquela frase está correta, né? Então, por exemplo, uma vez, tipo assim, essa sintaxe aqui, ela é muito importante para que a gente consiga compreender o que está sendo escrito, né? Ou o que está sendo dito. Então, por exemplo, uma vez eu estava falando com uma pessoa, né, de noite, e ela dormiu e parou de me responder. Beleza. No outro dia que eu acordei, ela me mandou essa mensagem aqui. Bom dia. Tentar escrever o máximo mais bonito aqui. Ontem, dormir, dormir, por isso, assim mesmo, por isso, não responde. Ela deve estar bêbada, não é possível. Não responde. Meu Deus do céu, cara. Estava escrito mais ou menos assim: bom dia. Ontem dormir, por isso não responde. Aí você imagina eu, acabei de acordar, todo zonzo, tentando entender o que estava escrito, né? Bom dia. Ontem dormir, por isso, o que é por isso? Entendeu? Tem algumas coisas erradas aqui, entendeu? Então, Polígono. vocês percebem que esses erros de português, né? Esses erros na sintaxe, erros na ortografia, eles atrapalham na hora da gente tentar entender o que a pessoa está querendo dizer, né? Então, tanto que se eu chegar e falar para vocês bom dia, vai ter um significado, né? E se eu chegar para vocês e colocar uma interrogaçãozinha aqui, já vai virar uma pergunta, bom dia? Talvez vocês possam ficar confusos com perguntando bom dia, né? Então, ou por exemplo, se eu perguntar, tá tudo bom com vocês? Ou falar, tudo bom com vocês? É diferente, né? É uma afirmação e o outro é uma pergunta. Então, a sintaxe ela ajuda a gente a entender qual é o sentido daquilo que a gente está mostrando ali, o que a gente está falando, o que a gente está escrevendo, tá? E toda linguagem de programação tem as suas regras de sintaxe. Tá? E se você escreveu alguma coisa errada, ou não vai compilar, ou pode ser que dê um erro lá na frente. Beleza? Deixa eu seguir aqui. E a gente tem as linguagens de programação de baixo e alto nível, né? Quanto mais alto
o nível de uma linguagem de programação, mais fácil ela é de ser compreendida por nós, né? Por programadores, por leigos, enfim. Então, quanto mais alto for essa linguagem de programação, o nível dessa linguagem de programação, mais fácil é de entender, de compreender essa linguagem. Então, por exemplo, aqui, ó, mais baixo, o chão, assim, que a gente tem na máquina, é a linguagem de máquina, né? Que são representados por sinais binários. Como assim binários? 1, 0, 0, 1, aquele da Matrix lá, né? Então, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Isso é linguagem de máquina, tá? E o que é esse 1 e 0? 1 é um nível de sinal alto, né? Quando eu tenho, geralmente é 5 volts, rodando, passando lá pelo processador. E aí, quando eu tenho 0, eu tenho 0 volts. E aí eu tenho essas intermitências aqui, né? Fica 5 volts, 0 volts, 5 volts, 5 volts. Ou nível alto de energia, nível baixo, nível alto, nível alto, nível baixo. E aí formam os uns e zeros, tá? Parece muito um código do Mortal Kombat. E aí a gente tem, né, cada um desses carinhas aqui, né, ele é um bit. Um bit. Isso que a gente tem, né, os jogos de 8 bits, de 16 bits, 32 bits, etc. 300 milhões de bits. E aí, se você pegar 8 bits, você tem um byte. Beleza? Se você pegar 1024 bytes, você tem 1 kilobyte. Se você pegar 1024 kilobytes, você tem 1 gigabyte. Eu já ouvi falar disso Se você aí. pegar, Eu não lembro onde. geralmente é porque é comum, né? Hoje em dia a gente está preso a isso, né? Se você pegar 1024 gigabytes, você tem 1 petabyte. Ou 1 terabyte, perdão. E se Um você exemplo pegar... disso é basicamente jogos, né? A maioria dos jogos tem gigabytes. Isso. E se você pegar 1024 megabytes gigabytes, você tem 1 petabyte. Beleza? Então, isso aqui é comum, né? A gente vê, eu tenho um jogo que é 16 gigabytes, um jogo que pesa 20 gigabytes aqui no meu PC, ou eu tenho um HD de 2 terabytes, né? A gente vê muito isso aí. Petabyte a gente não está nessa casa ainda, né? Porque a gente não trabalha com dados desse tamanho, mas, por exemplo, servidores trabalham com essa quantidade de arquivos, né? Então, por exemplo, imagina o servidor do Facebook tendo que salvar milhões e milhões de fotos que o pessoal publica todo dia. Então, petabyte já é uma realidade, só não é tão próximo da gente, né? Só não é visível pra gente, mas ele já existe, né? E tem outros valores maiores ainda. Eu não lembro o nome. Zetabyte, enfim. Existe algo maior do que petabyte? Tem sim. Tem vários outros. Se quiser, depois eu posso passar pra vocês. Mas enfim. Continuando. A gente tem uma linguagem de baixo nível, né? Por exemplo, a linguagem Assembly, ela é uma linguagem de baixo nível, né? Então aqui a gente tem ADD, A e B. Ele trabalha diretamente com a linguagem de máquina, né? Só que ele é um pouco mais simples de se entender. Né? Eu dou os comandos, ele atua diretamente nos endereços de memória e tudo mais. Eu consigo ter um controle muito maior sobre o computador do que numa linguagem de alto nível. Só que é muito mais difícil de programar. Muito, muito, muito mais difícil. Vocês vão já ver. E aí eu tenho uma linguagem de alto nível, né? Que torna muito mais fácil o nosso entendimento e é com ela que a gente vai trabalhar, claro. Então, por exemplo aqui, eu tenho uma variável chamada média, e essa média é igual a minha nota 1 mais a minha nota 2, dividido por 2. Né? É muito mais simples de entender. Você lendo isso aqui, até uma pessoa que não é programadora consegue entender que a média é a nota 1 mais a nota 2 dividido por 2. Ela consegue entender isso tranquilamente. Tá? Então, passando aqui para o próximo, tem um exemplo do que aqui de linguagem de máquina, né, em bytes, e um código assembly, para vocês verem aí como que é a brincadeira, tá? Só para entender, não precisa ter medo não, tá? Ó, tem os comandos estranhos aqui, você tem que colocar o endereço de memória, é uns bagulho muito estranho,
Não sei programar em Assembly e não pretendo aprender. É melhor não aprender mesmo essa programação. É uns negócios estranhos. Não, mas pode ser que alguém se interesse e queria ir atrás, procurar, entender melhor. Não sei. Pode ser que aconteça, né? E aí eu dou as instruções para a máquina usando esses comandos aqui, né? Que são muito estranhos. Mas vamos lá, bora ver o próximo. Aqui a gente tem uma linguagem de alto nível, né? Que é o Portugal. A gente trabalha no Visual G. E aí ela é em português, né? Por isso que é Portugal. E você consegue ver que é relativamente fácil de se entender. Ó, escreva, leia, são esses comandos bem básicos mesmo. Função, programa. Até porque tem em É, eu já português. vi isso. Eu já vi isso daí em alguns youtubers que eu assisto. Tem um youtuber que ele é programador e ele faz vários desses códigos aí, jogos. Ah, sim, Eu bacana. gosto. É bem bacana. Ele mostra como é que faz o jogo, é bem legal. Uhum, show. Depois passo o link dele. Beleza, esse Portugal aqui a gente trabalha no Visual G, ou nesse Portugal Studio. E por que que a gente não vai usar Portugal, né, para trabalhar nessa linguagem de programação se é mais fácil? Né? Tem português e tal, tem um monte de. Não tem ponto e vírgula, que a gente vai já ver que é importante em algumas linguagens. Por que que eu não uso essa linguagem aqui para trabalhar com vocês? Né? Porque ela é mais simples. Ela é mais simples, né? Mais fácil de escrever e tal, só que ela é muito limitada, né? Então, se eu vou ensinar vocês Portugal para depois ter que ensinar uma outra linguagem de programação para a gente conseguir fazer umas coisas mais avançadas, tipo trabalhar com inteligência artificial, criar telas, esse tipo de coisa, é mais fácil eu logo ensinar a linguagem de programação que a gente vai fazer isso, né? Porque senão vocês vão aprender duas coisas e uma vocês vão acabar esquecendo. Esse Portugal aqui eu aprendi, sei de memória, assim mesmo, não uso mais. Porque você não vai criar um programa, um software, desenvolver um software em Portugal, né? Para, assim, estudo, esse tipo de coisa, é mais voltado para isso, né? Didática. Agora, para trabalhar mesmo, né? Para desenvolver coisas mais robustas, ele não é tão interessante assim, tá? Então, beleza. Voltando àquilo, né? Que a gente já viu na primeira aula de App Invento, a gente tem o nosso querido algoritmo, né? E o que que é o algoritmo? O algoritmo é uma sequência de passos lógica para se atingir um determinado objetivo ou resolver um problema, beleza? A gente vai já programar, tá, pessoal? Não se desespere. O algoritmo, ele não é a solução do problema, ele é o caminho para chegar nessa solução. A gente já falou disso e eu estou repetindo aqui, beleza? Aí tem uns exemplos aqui, né? Receita de bolo e manual de montagem, né? Por exemplo, aquele do Lego, em que você tem os algoritmos lá para montar o bonequinho. Então, uma receita de bolo, por exemplo, peguei aqui do Tudo Gostoso, uma receita de bolo, bolo de cenoura, né? Tem os ingredientes aqui, e esse é o legal da receita de bolo, porque ela representa algumas características da programação, né? Então, a gente pode comparar isso aqui com a declaração de variáveis, né? Variáveis. É muito bom o bolo de cenoura. Eu posso usar um ingrediente lá embaixo que eu não coloquei aqui? Poder até posso, né? Só que a pessoa que vai estar lendo vai achar confuso, né? Ela vai separar todos os itens aqui que estão no ingrediente, né? Nos ingredientes, e quando chegar lá na frente, você vai falar: ah, precisava de, sei lá, casca de banana. E a pessoa não se preparou. E aí talvez ela não tenha. Entendeu? Talvez ela não consiga completar a receita. Então é importante que você for escrever uma receita de bolo, você colocar todos os ingredientes aqui antes, né? Eu tenho ovo, açúcar, óleo, trigo, fermento, manteiga, etc. Beleza? Em seguida, a gente vai ter o modo de preparo, que é realmente o algoritmo, onde eu vou usar as variáveis, né? Onde eu vou usar os meus ingredientes para atingir o meu objetivo, que no caso é o bolo, né? Com a cobertura. E aí, em um liquidificador, adicione as cenouras, ovos, óleo, para a massa. O que está errado aqui? Dá uma olhada nessa receita, o que está errado nela. Ver se vocês conseguem ver.
Não estou conseguindo detectar nenhum erro. Beleza, bora preparar esse bolo na imaginação, então. Ó, primeiro passo em liquidificador, adicione cenoura, os óleos e o ovo, depois misture. Beleza, vou bater as coisas lá. Aí eu vou assar em um forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos. Até aí tudo bem, né? Vou botar o liquidificador no forno. Em uma tigela na batedeira, adicione a farinha de trigo e depois misture novamente. Vou fazer um bolo, mas eu só vou botar o trigo depois que eu assar o meu liquidificador, né? Depois que eu botar a farinha de trigo no meu liquidificador assado, eu vou acrescentar o fermento e misturar com uma colher. E depois eu boto o açúcar no meu liquidificador assado com farinha de trigo e fermento e bato de novo por 5 minutos. Nossa, minha receita favorita. Liquidificador com fermento e trigo. Cru ainda, nem assou. Mas beleza. Aí tem a parte da cobertura também, só que a gente não vai conseguir colocar a cobertura no liquidificador assado, né? Provavelmente se for de plástico vai estar todo derretido, né? Então a gente já estragou o nosso bolo aqui. Qual é o erro? A gente tem um passo que está no lugar errado, né? Que é esse passo aqui. Passo 2. Botar ele de volta no lugar, a gente vai ver que a receita fica perfeita de novo. Em um liquidificador, parará, acrescentar cenoura, ovos e óleo, acrescentar açúcar, adicionar farinha de trigo, adicionar fermento e assar no fogo. Beleza, agora nosso bolo está top. E aí, nesse caso aqui, eu retirei um passo, né? Bora ver se vai dar bom. Adicionei cenoura, ovos e óleo no liquidificador, acrescentei o açúcar e bati novamente. Em uma tigela na batedeira adicionei farinha de trigo. E aí eu não botei fermento, né? E aí depois eu vou assar esse bolo sem fermento. O que, que vai acontecer com o meu bolo? Quem é cozinheiro aí? Explodir, obviamente. Ele vai solar, né? Ele não vai crescer, ele vai virar uma pedra, um tijolinho. Ele não vai crescer. Eu não botei fermento. Quando eu for abrir meu forno para tirar ele, vai estar só a capinha, né? Ele não vai estar um bolo bonito. Beleza? Então, só para a gente ver de novo que a ordem e os comandos são importantes, tá? E aí a gente tem a linguagem Python, né? Que está na sua versão 3, Python 3. Python. Python, filósofo Python, né? E o que que essa linguagem quer dizer para a gente? Uma linguagem não é tão recente assim, mas ultimamente ela está ganhando aí o mercado, né? Tá justamente por causa da versatilidade dela, ela é muito é a mais simples de se aprender, é mais simples de se escrever e ela é muito poderosa. O que significa uma linguagem ser poderosa? Eu consigo fazer muita coisa com ela. Ela é o único contra dela é que ela é um pouco mais lenta, né? O desempenho dela é um pouco pior que o das outras, de algumas outras linguagens. Mas isso é compensado pela enorme quantidade de biblioteca que esse bichinho tem, né? Então tenho muita biblioteca para ele. Qualquer coisa que eu quiser fazer com Python eu consigo, porque tem biblioteca para aquilo, né? Por exemplo, eu posso programar um foguete para a Lua. Não duvido que tenha biblioteca para calcular gravidade e Meu órbita e essas Deus. coisas. Não duvido que tenha, né? E aí Eu com isso você falei isso consegue fazer antes. cálculo. Mas beleza. Então, bora comparar aqui duas linguagens, né? Porque, por exemplo, a gente tem a linguagem C, que ela é a linguagem, meio que uma linguagem um pouco mais mãe, assim, né? É uma linguagem um pouco mais antiga. Só que essa linguagem está presente ainda em tudo, né? Em bastante coisa essa linguagem está presente. No Arduino, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma plaquinha de prototipagem eletrônica, né? Se vocês não conheceram, o Iberê Tenório, lá do Manual do Mundo, já fez alguns vídeos sobre esse Arduino. Então, dá uma olhada lá no canal dele, que é top. Mas quando você vai programar, você consegue programar em blocos, mas você consegue programar também em C, né? Uma linguagem baseada em C. E muitos dos dispositivos que existem, né, nos nossos eletrodomésticos, por exemplo, são programados em C, boa parte deles. Então o C está presente em muitos locais, né? Tanto C quanto C++, né? Eles estão muito presentes ainda, e só que eles são uma linguagem um pouco mais baixo nível, né? Não tão baixo nível assim, mas eu ainda tenho que trabalhar um pouco com endereço de máquina, etc, etc. Beleza? No Python eu não tenho isso.
Então, olha só, comparando aqui, né, dois programinhas, um em C e um outro em Python. E aí a gente tem o nosso querido Hello World. Tem uma crença que fala que se você não começar uma linguagem de programação com o Hello World, você não vai conseguir aprender aquela linguagem. Tá? Então, toda vez que você for começar uma linguagem de programação, faz o Hello World. Hello World é o quê? É você mostrar a mensagem Olá Mundo. Hello World. Beleza? Então, olha aqui em C. Em C eu tenho esse include stio.h, que é uma biblioteca de entrada e saída. Aí eu declaro a nossa main, que é a função principal, int main, dois pontos, abre parênteses, fecha parênteses, abre chaves. Printf, que é a função, é a função para mostrar alguma coisa na tela. Abre parênteses, abre parênteses, abre aspas, hello world, fecha aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula, e fecha a chave para fechar a main. Né? Tem bastante regra, né? Então, por exemplo, se eu tirar esse ponto e vírgula aqui não vai funcionar, se eu tirar essa chave aqui não vai funcionar, se eu não colocar esse parênteses aqui não vai funcionar, se eu tirar essa biblioteca aqui não vai funcionar, entendeu? Tem muitas regrinhas aí de sintaxe. No Python, print, abre parênteses, hello world entre aspas, fecha parênteses. Só isso. Isso aqui já é o hello world do Python. Então, vocês verem, compararem aí a diferença. Né? Eu tinha um professor que ele não gostava de Python, falava que Python era resto de código, mas eu concordo em parte com ele. Mas o Python é muito bom para aprender também. Além de ser uma ótima linguagem de programação para desenvolver coisas, né? Tem Python Django, tem para desenvolver para web, né? Tem Python que a gente consegue fazer muita coisa com ele. Mas ele também é muito bom para didática. A gente vai já ver quais são as aplicações dele aqui. Aqui, ó. Onde o Python é usado, né? O Python ele é usado na educação, né? Didática, como eu falei, desenvolvimento web, GUI de desktop, ou seja, interface gráfica de usuário, né? Acesso à base de dados, eu consigo acessar bancos de dados usando Python, computação numérica e científica, programação em rede, jogos e gráficos 3D, consigo criar jogos com Python, inteligência artificial e machine learning, isso aqui é o mais interessante, eu acho, que dá para a gente trabalhar com Python nessa matéria. A gente vai tentar criar chatbot, tentar criar uma inteligência artificial, um Skynet da vida, um Ultron, sei lá. Beleza? A gente vai ver. Nossa, dá pra criar um Ultron. Exatamente. Como que a gente pode trabalhar com isso. Beleza? Então, acho que esse é o último slide. Dá pra criar o Jarvis, Homem de Ferro. Dá pra criar o Visão. Exato. Dá pra criar tudo. Pode criar um bot no Discord pra poder ficar spamando convite de algum grupo do seu amigo. Em Python, realmente existe. Em Python eu fiz um chatbot para jogar RPG, acredita? Você digitava assim, ó, /d /d 1d20 mais 3. Aí rodava um dado de 20 lados e somava com 3. Bem bacaninha. Mas você sempre conseguia o número mais alto. Você vem aqui no Google e pesquisar por Python, pessoal. Vou escrever com M. Python. A gente vai ter o curso da Alura aqui para gente aprender Python. A gente vai ter o site do Python, python.org. E aí eu vou fazer um vídeo, né? Podia ensinar já vocês aqui, só que acho que não vai dar tanto tempo assim. Prefiro passar um vídeo para vocês de como instalar o Python, como definir variável de ambiente, tudo certinho, as environments, né, do Python, para a gente conseguir rodar no CMD, rodar o shell dele, tudo direitinho, instalar o pip, né, que a gente vai usar bastante. E eu vou fazer um vídeo e postar, né, só sobre isso, tá? Não sei se é nessa semana, talvez não seja necessário, talvez seja necessário só na outra. Mas como talvez vocês queiram já ir treinando com o próprio Python, aí eu vou tentar gravar essa semana aqui, se eu não conseguir, só na outra. Beleza? Mas aí, no caso, seria só vocês virem aqui, baixar, instalar e colocar algumas coisas, configurar algumas coisas no computador de vocês. Tá? Como a gente não vai usar ele,
a gente vai usar um outro site, quer dizer, um outro site. A gente vai usar um site que é um compilador online de Python, tá? Para a gente não perder tanto tempo na aula de hoje, já aprender algumas coisas básicas. Então, eu vou mandar aqui para vocês o link. Estarei aqui. Ou você pode pesquisar Python online, Python compilador online. E aí vai aparecer esse Programis, que é um compilador online de Python. Tranquilo? Já estou no site. Beleza. Aí, como é que funciona? Vocês podem... Já tem esse print Hello World aí, né? Vocês podem rodar ele para não ter a maldição do Hello World. E aí, quando você roda aqui, no Shell, que é mais ou menos onde vai aparecer as minhas informações referentes ao código que eu estou rodando, ele vai mostrar aqui, tá? No Shell eu consigo executar alguns comandos também, né? Então, quando a gente baixar o Python, a gente vai poder criar os nossos scripts, assim como trabalhar com o nosso Shell também, tá? O Shell ele é como se fosse o CMD, né? O CMD do Windows aqui. Então é esse programinha aqui que eu consigo mandar alguns códigos e parecer que eu estou hackeando o computador, né? Fazer algumas coisas aqui. Beleza? Esse aqui é o CMD, é como se fosse o Shell, só que para o Windows, né? Eu consigo acessar algumas coisas mais específicas do sistema por aqui. Aqui eu tenho o Shell do Python, que é o que a gente vai instalar, que a gente pode executar comandos singulares, né? Comandos individuais. É comando por linha. Diferente daqui que eu consigo escrever um script completo e rodar ele, tá? Pessoal, eu vou pegar um pouco de água aqui, rapidinho. Aí a gente pode dar aquele intervalinho de 5 minutos rapidão. Intervalo de 5 minutos. Voltamos já com a TV Globo. Eu botei no coisa errada. Intervalo. 5 minutos só para beber água. O banheiro. Beleza? Ei, professor, Oi. nas últimas aulas de App Inventor, eu consegui colocar o App Inventor na minha TV. Olha aí, rapaz. Show de bola. O cara é hacker Ficou mesmo. tudo grandão. O cara é hacker mesmo, mano. Tá Ficou doido? gigante, acho que vai dar pra ver certinho. Deixa eu pausar aqui. Beleza. Então, pessoal, vocês conseguiram acessar aí o Programis? Sim. Beleza. Se alguém não conseguiu acessar, pelo amor de Deus, me avisa. Tá? É só acessar esse link aí que eu mandei. Beleza. Bora entender mais ou menos o que está acontecendo nessas 3 linhas aqui do Programis, né, do nosso Python. Nossa main.py. São assim, os arquivos em Python, eles são nomeados com essa extensão .py, né? .py, .py, sei lá. Chama do que você quiser. E aí tem o nome .py, tá? Primeira linha, a gente tem online Python compiler parará, parará, parará. E a segunda linha a gente tem o write Python 3 parará, parará, parará. O que é isso aqui? Por que ele está verde? Isso aqui é um código, é um comando para a gente compilar, interpretar o Python. Não, isso aqui não tem nada a ver, tá? Essas duas linhas elas são completamente ignoradas pelo nosso compilador. Por quê? Porque tem esse jogo da velha, hashtag sustenido, sei lá, chama de jogo da velha. Mas enfim, esse símbolo aqui, ele marca, né? Ele identifica uma linha que vai ser um comentário, ele identifica um comentário, né? E para que serve um comentário? Para comentar, né? Então, ele está comentando o quê? Que eu estou num compilador online de Python e que eu preciso escrever meu código aqui embaixo e rodar ele. Ele está comentando isso, ele está me dando as instruções. Posso tirar isso aqui? Posso. Ah, professor, se eu tirar isso aí vai dar erro. Não, vai rodar normal, do mesmo jeito, tá? Se eu botar um comentário aqui, ó, consigo? A, B, C, D, E... Consigo. Posso escrever o que eu quiser aqui que não vai dar erro, né? Ah, mas vou escrever aqui embaixo, então. Aí vai dar erro, beleza? Mas, se eu comentar esse cara aqui, ele some e para de dar erro.
beleza? Isso é muito importante, pessoal, para que a gente consiga deixar o nosso código entendível, né? Sei que essa palavra não existe, mas ele fica mais fácil de entender quando você comenta, né? Por que que isso é importante? Porque se outra pessoa for pegar o seu código para ler, né, hoje em dia a gente não trabalha mais sozinho, né? Quando a gente vai desenvolver algum projeto de software, a gente não trabalha mais sozinho. A gente trabalha com outras pessoas também, né? Um grupo de desenvolvedores. E aí, se eu não comentar, se não descrever o que está acontecendo ali, pode ser que o outro programador não entenda a minha lógica. Então, os comentários eles são muito importantes para que a gente consiga entender, para que as outras pessoas consigam entender e até que a gente também consiga entender, né? Eu vou tirar esses anúncios aqui porque vai ficar aparecendo negócio de AliExpress. E aí eu não quero que fique aparecendo no... Cadê? Deixa eu ver se eu consigo tirar. Eu estou ensinando um macete para vocês de como tirar anúncio. Tchau. Pronto. Aí, sem anúncio. Enfim. O cara, Mega Hacker Man. Aquele meme, né? Hackerman. Enfim. Então é importante para que não só outras pessoas... Desgraçado, voltou. Meu Deus do céu. Enfim, depois eu tiro. Mas tá. Importante não só para que outras pessoas entendam, mas que eu também, você que vai estar programando, entenda depois. Porque, por exemplo, eu já peguei um código meu que eu fiz, tipo, há 2, 3 anos atrás, e eu vou lembrar o que eu fiz? Cara, não vou lembrar o que está acontecendo ali. Aí você pensa, eu vou lembrar. Não, não vai. Não vai. A não ser que ele seja muito simples. Tem memória fotográfica. Não adianta, porque tem coisa que a gente esquece, tem função que a gente esquece o que faz. Então, o trabalho que você vai ter para lembrar de novo o que aquele programa faz vai ser muito custoso, né? Então, comenta. Pega esse hábito de comentar as coisas, né? Então, como é que eu posso comentar? Print. Essa linha não precisa ser tão extensa assim, mas escreve hello world. Alguma coisa assim. Entendeu? Então, para cada... escrevendo cada parte do código, não precisa ser O que é o Shell? O que é Shell? Shell vem de concha, né? Eu não sei por que o nome é concha, mas é esse consolezinho que eu tenho aqui, onde eu consigo... Console. Basicamente ele um sisteminha que eu envio informações e recebo informações, entendeu? Então aqui eu recebo, mas eu consigo enviar também, tá? Então, Isso aqui é parada. nessa primeira parte da aula a gente não vai mexer no script, né? Que é desse lado aqui. O script ele é um arquivo, né, com vários comandos. O shell eu consigo dar um comando por vez. A gente vai dar uma trabalhada primeiro no shell para entender algumas coisas, tá? Então, primeira coisa é o próprio print, tá? O print é uma função, tá? Primeira função que a gente vai trabalhar aqui. O print em inglês significa o quê? Hein? Print é aquele negócio que você faz pra poder tirar uma foto do celular. É a única coisa que eu sei. Porque a gente fala tira um print aí, só que é a abreviação de print screen, né? Que é imprimir tela. Então, print, ele vem de printer, que é impressora. Então, print é imprimir, tá? Vai imprimir na nossa tela. Em outras linguagens de programação tem outros nomes, por exemplo, pode ser echo, né? No Java é muito mais estranho, é system.out.println. Trambolhão aqui. Minecraft Java Edition. As primeiras coisinhas de código que eu fiz, que eu tentei programar, né, que eu quebrei muito a cara, consegui fazer pouca coisa, foi no Java, justamente por causa do Minecraft. Eu vi uns tutoriais na internet de como criar mod em Java, Minecraft, e aí meti a cabeça lá. Minecraft. Eu lembro que eu criei um mod que você tinha umas pedrinhas, aí tinha a pedra do fogo. Aí, quando você clicava no chão,
saía fogo, quando aí tinha uma pedra da árvore, você ficava no chão, saía uma árvore, uns bagulho assim que não fazia muito sentido, não faz muito sentido agora pra mim, mas na época fazia. Legal. Dava pra criar, Aprendi a fazer mod. dava pra criar minério novo, é bem bacana, dá pra fazer muita coisa no Minecraft. Mas enfim, é, aqui no nosso shell, né, a gente vai, vocês podem abrir aí e digitar print, abre parênteses, né? E aí, como eu vou escrever um texto, toda vez que eu vou escrever um texto, eu preciso colocar aspas duplas, tá? Print, abre parênteses, aspas duplas, e aí eu escrevo o meu texto aqui, eu vou escrever, sei lá, tudo bem? E aí eu preciso fechar essas aspas duplas e fechar os meus parênteses, tá? Se eu tirar o parênteses, vai dar erro, tá? Se eu colocar aqui, vai aparecer a mensagem que eu escrevi. Olá, tudo bem? Né? Se eu escrever print. Olá, tudo bem? Esqueci aqui a minha aspas duplas. É um erro de sintaxe. Olha aí o que vai dar. Faz, blá blá blá, deu erro. Onde que tá dando erro? Aqui, ó. Beleza? Vou tentar outro erro aqui. Print. Olá, tudo bem? Vou fechar as aspas duplas, mas não vou fechar o parênteses. Esse bagulho some do nada. Print. Não vou fechar os parênteses. O professor, eu vou tentando escrever os negócios e não vai, ele do nada apaga. Pois é, esse bagulho é meio bugado. Não sabia que ele tinha esses erros no shell. Eu vou escrevendo aí no meio da escrita que eu tô fazendo, aí ele apaga tudo. Ah, beleza. Então bora mexer no script aqui mesmo, porque se a gente for ficar mexendo no shell, for ficar dando esse erro, vai ficar chato, né? Então bora mexer aqui mesmo. Não vai ter tanta diferença. Então aqui no print, né? De novo, se eu esquecer alguma coisa, vai dar erro, beleza? Então tem que estar tudo certinho aqui quando for escrever texto, tem que ser com aspas duplas, tá? Ou eu também consigo escrever com aspas simples, tá? Mas o mais comum é com aspas duplas. Olá, mundo. Beleza? Então tá. Uma coisa que eu preciso saber aqui é que são variáveis, tá? É a última coisa que a gente vai ver hoje. E depois eu vou passar o vídeo, né, para vocês durante a semana, para vocês instalarem um Python. E eles podem tentar recriar o que a gente fez aqui, tá? O que é uma variável? A gente já falou disso, mas bora repetir, né? Uma variável, ela é um espaço, né, na memória do computador mesmo. Então imagina que o computador tem uma memória aqui. Claro que ela não é assim, tá? Ela não é uma nuvem. Mas quando eu crio uma variável, eu estou pegando um pedacinho dessa memória aqui. Estou reservando um pedaço dessa memória para guardar um valor, né? E esse valor eu vou dar um nome para ele, para eu conseguir chamar esse cara, né? Porque, enfim, no computador ele tem cada variável fica com um endereço de memória, só que é muito mais fácil lembrar pelo nome, né? Do que por FE, FF, 2B. É muito mais fácil lembrar pelo nome. Então, por exemplo, vamos dar um nome aqui, número. Esse é o nome da minha variável, num, o número. E aí eu coloco um número aqui dentro. Coloco esse valor 5 aqui dentro, beleza? E guardo ele lá. Quando eu precisar desse número, eu chamo ele pelo nome, né? Então, toda vez... Número, vem aqui agora, o que você fez de errado? É tipo isso mesmo. Tanto que a gente chama de chamada de função ou chamada de variável, né? No caso aqui é chamada de variável, porque a gente está chamando uma variável. Beleza? E aí ele vai lá na memória do computador, vai buscar, pô, o que está salvo nesse cara aqui? Ele vai ver, é o 5. E aí ele vai chamar ele. Beleza? Para apagar essa primeira linha aqui do print. E a gente vai criar a nossa variável num.
como que cria uma variável no Python. Você vai fazer o seguinte. Nome da variável primeiro, tá? Regras importantes para nomes de variáveis. Não pode começar com números, tá? Nem pode começar com números, não posso começar uma variável assim, mas eu posso colocar números depois, né? Então, num, número 2, número 3, consigo. Eu não posso colocar um número ou dois números, isso aqui não pode, tá? Regra de sintaxe. Posso colocar underline, né? O underscore? Posso. Posso colocar ponto? Não. Posso colocar asterisco? Não. Posso colocar cifrão, qualquer um desses símbolos aqui? Não. Tá? É letra, número, depois das letras e, no máximo, esse underscore aqui, tá? O underline. Posso colocar espaço? Não. Vai dar erro, tá? Então, num. Beleza? É a minha primeira variável aqui. O lance do espaço é só entre nomes, tá? Se eu quiser, por exemplo, número 1. Isso aqui vai dar erro, tá? Não vai funcionar. Mas eu posso dar espaço aqui antes da atribuição. Beleza? E o que é essa atribuição? É justamente quando eu pegar essa variável e guardar um valor dentro dela. Beleza? Então, essa atribuição eu faço com um símbolo igual. Tá? Igual. Num é igual a um valor, né, que eu vou chamar, pode ser 5, pode ser 2. Como é um número, eu não vou botar ele entre aspas duplas, tá? Poderia? Poderia, mas é um número normal. Tá? 7, 2, 3, posso colocar qualquer valor aqui. Tem umas regrinhas de tamanho, etc, que eu posso falar para vocês na próxima aula, mais aprofundado. Mas basicamente é isso que eu consigo colocar números inteiros. Se eu botar um número muito grande aqui, provavelmente vai dar erro. Então não vou tentar. Beleza? Então, número, posso colocar qualquer valor aqui. Tá? Essa atribuição aqui, esse igual, tenham em mente que ela é unidirecional, tá? Eu estou colocando esse valor aqui dentro, tá? O contrário não acontece, né? Esse valor não vem para cá. Eu não estou comparando para ver se um é igual ao outro. Eu estou mudando o que está dentro de número, que no caso é nada, para 12, tá? Estou mudando esse valor aqui. Não tem nenhum remédio para bactéria, não? Do vilãs? Não. Não tem um calopsita que eu acho que ele está com bactéria no passo. Então, continuando. Estou com esse número 12 aqui, né? Esse número que está sendo armazenado, valor 12. Se eu rodar esse cara aqui, não vai acontecer nada. Por quê? Porque eu não estou imprimindo esse valor. Eu não estou mostrando para o usuário esse valor, só estou salvando. Ele está salvo? Tá, mas eu não estou mostrando. Né? Preciso fazer, vem aqui, print, número. Mas você só precisava colocar aspas duplas quando fosse texto. Tá? Se eu botar aspas duplas num, quando eu rodar aqui vai aparecer num. É uma palavra, um texto. Não, quero mostrar variável num. Aí é sem aspas duplas, tá? E quando eu rodar vai aparecer o nosso valor 12 aqui. Beleza? Tranquilo? Posso fazer operações aqui? Posso, né? Posso fazer 12 mais 5 aqui em cima, 17. Assim como posso fazer num mais 5 aqui embaixo. Vai dar o mesmo valor, né? Então, operações principais, né? 12 mais 5, 17. 12 menos 5, 7. 12 vezes 5, como é que eu faço? É o símbolo de multiplicação, né? O símbolo de asterisco, tá? Não é x, não é ponto, é asterisco, tá? E é asterisco. Pelo amor de Deus, não é asterístico, é asterisco, tá? Não tem T, não é asterístico. Quando eu descobri isso aqui, eu fiquei muito triste, porque eu passei muito tempo escrevendo errado asterisco.
Asterisco, Meu não Deus do céu, asterisco. a minha vida mudou. Beleza? Que nem eu achava que era entretenimento. Com R é entretenimento com N. Fiquei muito triste quando descobri isso também. Mas beleza. O símbolo de multiplicação aqui no Python e em muitas outras linguagens de programação é o asterisco, beleza? Se eu rodar aqui, ele vai me dar a multiplicação de 12 vezes 5. Se eu quiser dividir, eu boto uma barra, tá? Barra simples. 12 dividido por 5. 12 barra 5, né? A barra representa a fração lá. Então, se eu rodar aqui, vai dar meu valor quebrado, né? Claro. Em outras linguagens de programação, isso aqui poderia ser um problema, né? Porque no Python, apesar da gente ter os tipos e tal de variável, que eu vou falar mais na frente, né? A gente tem inteiro, tem float, tem double, tem a string, né? Que é o texto. Em outras linguagens de programação, isso é muito levado em conta, né? Então tem que ficar convertendo, tal, aqui no Python também, né? Mas aqui ele consegue fazer essa conversão mais facilmente. Não precisa ficar, não é tão chato de fazer. Se eu quiser, por exemplo, levar 12 ao quadrado, eu coloco 2 asteriscos aí que ele vai entender que é ao quadrado. Quanto que é 12 ao quadrado? 144. 12 vezes 12, né? Se eu quiser, por exemplo, saber a raiz de 12, bora pegar um que a gente saiba a raiz, né? Pegar 9, né? 9 ou 16. Quanto que é a raiz de 16? Vocês que manjam de matemática aí. 8. Será? Quanto? 8. Nha, 8 não. A raiz é 4. Isso, raiz é 4. 8 é raiz de 64. Beleza? Como é que eu faço? Tem outras formas, mas eu posso fazer assim também, né? 16 elevado a 1 sobre 2. É a mesma coisa que a raiz quadrada de 16. Beleza? Então tá. Tem aqui os meus números, né? Número 1. Vou colocar assim, vocês podem colocar também. Número 1 é o 16. Número 2, posso ter um número negativo até. Ó. Se eu rodar, vai dar erro. Por quê? Porque essa variável num não está definida. Ah, mas tem o 1 e tem o 2. Sim, mas o nome que você está querendo mostrar aqui é só num. Não existe essa variável. Só existe essas duas. Beleza? Então você tem que escolher uma delas para mostrar aqui. Ou você mostra uma e depois a outra. O que vocês estão falando aqui no chat? Deixa eu ver aqui. Se ferrou, Gouveia. Tu nem falou nada, pelo menos tentei. Não, é assim, pô, tem que falar mesmo, pessoal. Tenho medo de falar, não. Calma. Vocês não podem ter medo. Na aula Zoom, o Edgar não fala nada. Falaram nada. E ainda ele ainda fala, não sei. Não, vocês não podem ter medo de errar, não, tá? Vocês têm que falar. Não tem problema nenhum. Nem Edgar. Mas, beleza. Calado, Gouveia. Continuando aqui. A gente tem um no 1, tá? E aí, eu tenho esses dois valores, eu posso fazer as operações entre eles aqui também, né? 1 mais 1, 2. 16 mais menos 5, vai dar quanto isso aqui? 11, né? Que é 16 menos 5. Posso realizar as operações aqui dentro também do print. Né? Menos 80. Assim como eu posso fazer o seguinte. Posso criar uma outra variável aqui, chamada resultado. E esse resultado eu vou realizar uma operação entre o num1 e o num2. E aí eu mostro aqui só o resultado. Né? Vai dar a mesma coisa. Beleza? É mais complexo, só que dá a mesma coisa. É um pouco mais complexo, só que ele fica mais organizado, se você for parar pra ver, né? Fica aqui um pouquinho mais organizado.
E quanto a esse espaço aqui vazio, você pode colocar aqui, não tem problema nenhum, tá? Ele vai rodar do mesmo jeito. Só que tem que organizar para o seu código ficar bonito, né? Ficar fácil de entender. Tá meio estranho. E, por último, né? A gente vai dar uma olhada aqui nos inputs de usuário, tá? Uma outra função aqui, as duas funções que a gente vai ver hoje, né? A gente já viu o print, que é para mostrar na tela. E agora a gente vai ver o input, que ele é o contrário. Se no print nosso código estava escrevendo na tela, né? Com o input, o usuário vai escrever, tá? A gente vai dar a informação. Então, se eu digitar aqui input, né? Abre parênteses, digite um número. Input, abre parênteses não, abre parênteses e abre aspas duplas, né? Digite um número. Esse é o meu texto que vai aparecer no input, né? Então o input ele é um print, só que o print ele só mostra. O input ele mostra essa mensagem e puxa uma informação de volta, tá certo? Então, de novo, o print ele mostra uma informação. O input ele mostra uma informação e puxa uma de volta, tá? Então, o meu input ele vai mostrar esse valor aqui, esse texto, digite um número. Aí eu vou digitar um número, dar Enter e ele vai puxar esse valor. Vai salvar esse valor. Beleza? Então, se eu rodar ele aqui, ó, vai aparecer digite um número. Só que agora eu tô com o meu cursor, né, esse bagulhinho que fica piscando aqui. Eu tô com ele aqui em cima, do lado do meu texto. E eu consigo digitar um número aqui e dar Enter. Tá? Só que não vai acontecer nada. Tá? Por que não vai acontecer nada? Porque eu não salvei esse valor numa variável, né? Beleza, ele tá resgatando esse valor aqui, né? Depois que o usuário digita. Mas o que eu estou fazendo com esse cara? Nada. Certo? Então, vou criar uma variável aqui. Número recebe esse input. Então, quando eu digitar o número e der Enter, o valor que eu digitei lá, aqui no shell, vai entrar nessa variável número. Tá? Ele vai ser atribuído a essa variável aqui. Tranquilo? Então, Ok. quando eu der o run aqui, digite um número. Opa. Pronto. Esse valor aqui está sendo armazenado dentro da minha variável número. Se eu quiser mostrar ele, print número. Certo? Bem tranquilinho, pessoal. Não tem nenhum bicho de 7 cabeças aqui. Quando eu rodar, digite um número. Opa. Ixi. Mostrou não? Problemas técnicos. Deixa eu ver aqui. Se eu der o print aqui no shell, ele mostra. Por que ele não está rodando aqui? Será que ele só executa uma linha por vez? Estranho. Vou colocar outro print aqui só para testar. Acho que ele não imprime logo depois não. Esse bagulho é meio bugadinho. Além de ter esse erro de ficar apagando. Aí não quer mostrar. Bom. Aqui. Vou criar uma outra variável aqui, fazer alguma coisa com ela, ver se eu consigo mostrar aqui. Só para testar esse carinha aqui, porque eu fiquei com medo de pegar para instalar o Python de vocês hoje. E aí... Só testar um negócio aqui, ver se vai dar bom. Ah, beleza.
fiquei com medo de instalar o Python junto com vocês, né, e dar alguns erros, etc. Então, pelo vídeo, vocês vão conseguir acompanhar melhor, né? Vocês vão conseguir... deu erro aqui. Aí você volta no vídeo, vê de novo, vê onde foi que você errou. E tem algumas coisas importantes, né, que a gente precisa configurar no computador para que o Python funcione direitinho, tá? Então, no vídeo vai estar tudo explicado. Eu vou ver se consigo gravar hoje ou amanhã. Aí eu já consigo postar lá. Beleza? Então, bora tentar imprimir esse número aqui. E para isso eu preciso fazer uma conversão. Beleza? Deixa eu tentar se eu converter para int esse cara aqui, talvez ele apareça, bora ver. Professor, hoje vai ter Kahoot? Oi? Hoje vai ter Kahoot? Eu vou dar uma olhada aqui, ver se tem algum Kahoot de Python. Eu acho que tem sim, vou dar uma procurada aqui, se tiver a gente faz. Vou já ver aqui. Kahoot de Pokémon. É o que eu já fiz com os alunos meus. Aqui ele só aparece se eu converter para inteiro, mas tudo bem. Não era para ser assim no Python mesmo, a gente vai ver que não funciona dessa forma, eu consigo imprimir dessa forma, né, normal. Mas aqui ele está querendo que eu converta para inteiro primeiro, tá? E aí, para converter esse carinha aqui para inteiro, né? Por que eu preciso converter ele para inteiro? Quando eu digito aqui, ele vem como um texto, né? Ele vem como uma string, ele vem com essas aspas duplas aqui. E aí, para eu tirar esse carinha, eu coloco a palavra int de inteiro, abro aspas, abro parênteses, e aí aqui dentro digito número. E aí, quando eu rodo aqui, agora vai funcionar. Não sei por que nesse shell funciona dessa forma, tá? Não era para funcionar assim, mas tudo bem. Vamos pedir que tá certinho. Beleza? Consigo colocar assim também. Bora ver se não vai dar erro, né? Dessa vez. Vou colocar aqui. O número que você digitou. Foi. Agora vai rodar. Bora ver. Ah, que estranho. Se eu botar só um número não vai. Mas enfim, a gente consegue fazer também aqui dentro do print, né? Essa concatenação aqui. O que é uma concatenação, pessoal? A gente viu lá no App Inventor que eu consigo juntar textos, né? É a mesma coisa aqui. Então tem esses dois textos aqui, que é o número que você digitou. E eu tenho esse outro texto, né, que eu não converti para inteiro, que é um número. Então, o número que você digitou, mais número, né, que é esse input aqui. Então, o número que você digitou mais o número, né? E aí ele vai mostrar aqui. Tem que colocar um espaço aqui, porque senão vai ficar junto, né? Depois que eu digitar o meu número aqui, número que você digitou, esqueci de botar o foi, né? Foi. Beleza? E aí ele mostra aqui o número que a gente digitou. Consigo fazer a concatenação também só com textos, tá? Então se eu tiver aqui A mais B, ele vai conseguir fazer essa concatenação. Se eu tiver a variável texto 1 aqui, A, texto 2, B, eu consigo também. Olha aí. Texto 1 mais texto 2. A e B. Agora, se eu tiver um número... só vou colocar no final aqui. Número 1. Vai dar erro. Quer ver? Olha aí. Só pode concatenar strings com strings. E não um inteiro, né? Esse valor que eu passei aqui foi um inteiro. O que eu preciso fazer? Converto esse inteiro para string. E como é que a gente viu? Acabou de ver para converter, né?
Para converter para inteiro, eu coloco int. Para converter para string, eu boto a palavra str, né, de string. Então, coloco str, abro parênteses e fecho parênteses no cara que eu quero converter. Então, fica essa funçãozinha aqui. str, número 1, no 1, né? E aí eu vou converter esse inteiro para string. E aí eu tenho string, com string, com string. E aí eu consigo converter. Consigo mostrar aqui, beleza? Agora uma coisa interessante, você vai conseguir refutar seu professor de matemática. Chega para ele e fala que 1 mais 1 é igual a 11. 1 Meu Deus do mais céu. 1 é igual a 11. Quer ver? Meu Deus do céu, que coisa incrível. Por que que deu 11 e não 2? Né? Porque eu não estou somando números. Eu estou somando textos. Eu estou juntando textos e não somando números. Então, na verdade, esse 1 aqui ele é um texto e esse outro 1 é um texto. Né? Então, não faz sentido eu somar eles. Né? Porque eles são textos, não são números. Agora, se eu tirar as aspas duplas deles aqui e rodar, aí sim eu tenho 2. Beleza? Então, lembrem-se dessa diferença entre um número com aspas duplas e um número sem aspas duplas. String, Simplesmente né? genial. Texto, exatamente. E aqui, inteiro, tá? Número inteiro. Lembrando que se eu tentar rodar isso aqui vai dar erro, porque eu estou tentando juntar uma string com um int. Beleza? E aí, olha só que legal. Se eu vier aqui converter o texto inteiro, eu vou somar. E se eu converter um inteiro para texto, eu vou concatenar. Olha aí que louco. Não sei se deu para entender. Mas o que eu fiz antes, né? Eu só transformei esse inteiro em um número. E aqui eu transformei em texto. Beleza? Ah, e se eu tentar converter um número com um texto aqui para inteiro? Vai dar erro. Beleza? Deixa eu ver se tem algum Kahoot aqui, se bem que já é 9h30, né? Mas eu vou dar uma olhada aqui, ver se tem alguma coisa lá no nosso